silêncio. Gente, vamos sentar. Um ótimo dia para gente, para cada um de nós. Olha, sonho que se sonha junto acontece, né? Acontece, porque olha, esse sonho aqui a gente vem cultivando há muito tempo. Foi em 2010, acho, o nosso primeiro encontro com Mia Couto. 2010 ou 2011, estávamos lá eu, Sidneia, Rafael e alguns outros. Está funcionando? Sim? Não, está desligado, né? Eu falo tão alto que às vezes eu não silencio. Mas está funcionando super bem. E a gente tem se encontrado em muitos momentos, e em cada um desses momentos vai. Nós temos nos encontrados em vários momentos, em cada lançamento, cada vez que tem curso. Acho que Sidney esteve já nos 2 cursos com Mia. E um dia a gente sonhou, né, que a amizade é assim, né? A gente espera um dia da retribuição, né? A gente ainda não foi para Moçambique, mas a gente trouxe o Mia para Parelheiros. Então, Mia Couto, ele dispensa, né, apresentações para a maioria, mas é sempre bom, né, a gente dizer dessa importância que ele tem para nós aqui no país. Muitos conheceram, aqui tem muitos jovens que fizeram o vestibular e encontraram, né, Terra Sonâmbula na bibliografia, mas tem aqui espalhado, né, ali, não sei se você chegou a ver, Livraria do Mia Couto, montaram ali, você viu? Eu estou vendo agora aqui na minha frente. Tem a Livraria do Mia Couto, que prepararam aqui com trechos de livros. E o Mia Couto, ele é um biólogo convertido à literatura. Sim, né? Eu, como matemática convertida à literatura, eu sou matemática, gosto dessa história. E já recebeu inúmeros prêmios pela sua obra. A gente já ouviu, te ouviu falar muitas vezes, né, que você não escreve para ganhar prêmio, mas ganha mesmo assim, né? Toda hora está ganhando prêmios. E hoje trouxe esse prêmio para a gente, que é vir aqui conversar sobre... É um encontro de amigos, né? À noite a gente vai conversar principalmente sobre o livro novo, que é A Cegueira do Rio, que ele está lançando agora. Mas hoje é um encontro de amigos, é um encontro sobre a obra, e a Sidneia, que é uma das fundadoras da Caminhos da Leitura, a biblioteca que nasceu dentro do cemitério, vai estar aqui mediando. Está nervosa? Eu também estou. Bem, também está. Então, a gente vai, a Neia vai começar. Bom, gente, bom dia. Acho que é um privilégio, não tenho certeza que é um privilégio estar aqui nessa manhã, mesmo o estômago aqui, sem borboletas, a gente acaba ficando muito nervosa e tal, mas compreende que é um processo. Bom dia a todas e todos. Queria agradecer a presença de vocês aqui nesta manhã, agradecer também ao Mia Couto por nos oportunizar esse momento de fala, de diálogo, de encontro. Para você entender quem está aqui nessa manhã, nós temos pessoas aqui representando os agentes de Parelheiros, o CPCD, Vozes daqui de Parelheiros também, que é uma agência comunitária. A gente tem aqui o CPI, que é o Centro de Excelência Primeira Infância, as bibliotecas também aqui representadas, que é a Caminhos da Leitura, Sinfonia das Marias, Casinha das Histórias, Azul das Ondas, o Cultura. E aqui a gente também tem a equipe do IBEAC, tem os embaixadores, escritores, admiradores, todas as pessoas aqui presentes. E aí a gente dá início. Eu queria trazer para vocês uma leitura, né, uma mediação, que não poderia deixar de faltar, desse livro do Mia Couto, A Chuva Passageira. Deixa eu dar isso. Sim.
E aí o texto que eu escolhi para ler essa manhã, a gente tem passado por um longo período chuvoso dentro da cidade de São Paulo e a gente tem visto, né, o que tem acontecido, a perda de casas, infelizmente, a perda de pessoas. E esse texto me tocou muito, porque também fala da chuva. E se chama Um Gotejar Sem Chuva. Nesse dia, meu pai apareceu em casa todo molhado. Estaria chovendo? Não. O nosso telhado de zinco nos teria avisado. A chuva, mesmo miudinha, soaria como agulhinhas emburacando o silêncio. Caiu no rio, marido? Não, molhei-me foi por causa dessa chuva. Chuva? Espreitamos da janela. Era uma chuvinha suspensa, flutuando entre o céu e a terra, leve, pasmada e aérea. Meus pais chamaram aquilo de um chovido e riram-se, divertidos com a palavra, até que o abraço do avô se ergueu. Não riam alto, tudo está dormindo. Durante todo o dia, o chuveiro se manteve como um cacimbó sonolento e espesso. As gotas não se desempenhavam, não sopravam nem a mais pequena brisa. A vizinhança trocou visitas, os homens fecharam conversa nos pátios, as mulheres se enclausuraram. Ninguém se recordava de um tal acontecimento. Poderíamos estar sofrendo a maldição. Houvesse o desfecho para aquela chuva. Isso esperávamos com ansiedade. Nesse aguardo, eu me distraía olhando os milhares de arco-íris que luzinhavam a toda a volta. Nunca nem o céu se tinha multiplicado em tantas cores. Dizia minha mãe, a chuva é uma mulher, uma dessas viúvas de vaidade envergonhada. Tem um vestido de 7 cores, mas só o vestia nos dias em que saía para o sol. A indecisão da chuva não era motivo para ninguém. Ainda assim, eu inventei uma graça. Meus pais sempre tinham de me chamar de pasmado. Diziam que era lento no fazer, demorado no pensar. Eu não tinha vocação para fazer coisa alguma. Talvez não tivesse mesmo vocação para ser, pois ali estava a chuva, essa aclamada e reclamada por todos, e afinal, tão pasmadinha como eu. Por fim, eu tinha uma irmã, tão desajeitada que nem tombar sabia. E esse é um trecho, e aí acho que para abrir... E aí eu fiquei tão tocada, né? E eu queria abrir mesmo esse bate-papo, ter uma pergunta que faz a gente refletir sobre esse texto seu. Percebemos em seu livro uma escrita sensível, um olhar poético que nos envolve. Além de abordar temas profundos e complexos, incluindo identidade, memória, guerra e violência, amor, família e natureza. Seu conto, Um Gotejar Sem Chuva, nos apresenta o protagonismo de um garoto que, aos olhos dos pais, era lento e demorava a pensar, que não tinha vocação para fazer e ser. Você explora a temática da identidade, do autoestima e da percepção. E percebemos que a história aborda a pressão social e familiar sobre os indivíduos que não se encaixam nos padrões esperados. O garoto é visto como incapaz e sem vocação, o que leva a questionar sua própria valia. Sinto que é um convite para refletirmos sobre a importância de aceitar e valorizar as diferenças. Pensando nisso, como a percepção dos outros pode afetar nossa autoestima? Qual é o papel da família na formação da identidade e como podemos encontrar nosso propósito e vocação? É para mim das artes. Boa noite. Bom dia. Bom dia. Estão a ouvir? Escutam bem aí atrás? Conseguem escutar? Certo?
quando eu disse boa noite é porque eu já estou confuso, ainda estou confuso o horário de Moçambique, estou confuso, que é o meu estado normal. Então, consegue-se ouvir bem? Melhor eu falar assim? É, a gente não pode ficar intimidado pela tecnologia, ou ela nos apoia, a gente deixa de lado. Então, eu vou tentar falar o melhor que eu posso, com este meu mau sotaque, que trago do Moçambique, e com a minha voz que não tem poder. Estas várias perguntas, primeiro quer dizer, eu estou muito feliz de estar aqui. Este é o lugar que eu estou por inteiro, porque este lugar me parece muito mais próximo do Moçambique verdadeiro, de onde eu venho, do que propriamente a grande metrópole de São Paulo. Não é? Então, eu estou próximo daquilo que é o meu lugar. Eu sou filho de imigrantes portugueses que nasceram no norte de Portugal, e por uma razão que não tinha a ver com o resto dessa imigração, dessa colonização que se fazia a partir de Portugal para Moçambique. O meu pai teve que fugir por razões de ordem política. Ele era um exilado político, por causa de um regime de ditadura que existia nesses anos, nos anos 40, 50. Então nascemos, eu e os meus 2 irmãos, em Moçambique, e eu, entre os meus 2 irmãos, era visto como aquele que não servia para nada, não sei, era o pasmado. E isso acho que foi importante para mim, ficar como esta chuva que fica suspensa, não sabe se pertence ao chão, se pertence ao céu, não é? Essa ideia de que eu tinha que saber quem eu era. Me ajudou imenso a ser muita gente, a ser muitos, não é? Porque eu percebia naquele momento que parece-me que é o momento principal para que a gente se torne não só escritor, mas se torne quem somos nós, cada um de nós. É esse momento em que o pai, a mãe, a avó, o tio, seja quem for, eu não tive nenhum desses. Na minha constelação familiar não havia avós, não havia tios, não havia primos, era a minha mãe e o meu pai. Era ali o princípio. Eles eram a casa, eles eram o mundo, eles eram o tempo, eram tudo. E essas 2 pessoas que eram tudo sentavam ao fim do dia e me contavam histórias. Aparentemente era para adormecer, mas era para despertar alguma outra coisa, que era esta minha busca desse momento encantado em que a minha mãe, principalmente, que era a grande contadora de histórias, ela fazia ao contar uma história, ela se convertia nesse avô que nunca tivemos. Ela fazia a viagem para o lugar onde ela nasceu, e nós percebíamos que havia um estado de paixão nela que nos contaminava, e de repente esse encantamento ficou como um momento fundamental em que eu tenho que regressar. E eu penso que acontece mesmo convosco também. Não é uma coisa de escritor, não é uma coisa especial de alguém, mas para mim aquele era o momento em que eu existia completamente. E como a chuva que está aqui, o mundo ficava suspenso, o tempo ficava suspenso. Eu tinha o meu pai e a minha mãe só para mim, então aquilo esse é um momento fundador do que eu sou como escritor, como pessoa. Então acho que esqueci-me das perguntas que foram feitas, as outras 2, mas como vocês dizem aqui no Brasil, dizem: se eu fosse mineiro, se eu fosse brasileiro, eu era mineiro, porque eu nunca respondo às perguntas. Então, na condição de mineiro, eu acho que essa busca da identidade que está aqui na sua pergunta, Sidney, ela é uma busca falsa, é uma busca que tem muita miragem, porque nós não somos uma única identidade, nós somos vários, em cada um de nós mora a humanidade inteira. Então, acho que quando um jovem me pede um conselho e ele quer ser escritor ou ela quer ser escritor, a primeira coisa que eu digo é não siga conselho nenhum, porque você vai encontrar essas respostas. Mas o importante para ser escritor, como o importante para ser alguém, eu acho que é perder o medo de sermos outros.
dentro de nós, de reconhecermos que essas vozes que estão nas histórias, elas não pertencem a alguém que é estranho, pertencem-nos a nós próprios. Isto é, quando eu falo de uma mulher na minha história, eu tenho que ser essa mulher. E para dar verdade a isso, não pode haver artifício nenhum literário. Eu tenho que saber encontrar a voz da minha mãe, que é essa voz, essa presença feminina dentro de mim, foi criada por ela. Porque era o meu pai, os meus 3 irmãos, era um universo muito masculino. Então, eu só estou a dar este exemplo que acho que não é por construção de qualquer outra coisa, mas é sobretudo por desconstrução daquilo que foi dado como certeza que nós temos, aquilo que nos foi entregue como medo de fazermos esta viagem para sermos uma outra pessoa. Isso é que nos faz poder escrever ou poder imaginar um mundo diferente. Não sei se alguma coisa respondida. Não, respondeu super. Sim. Vamos só mudar uma coisa, porque como você falou, né, desse escrever sobre as mulheres, né, e essa é uma marca muito grande na sua obra. Alguém até já te falou, né, você é o nosso Chico Buarque. Né? Outro dia acho que outro dia alguém falou isso, por esse, né, aqui a gente lê o Fio das Miçangas, mas em sua obra sempre tem essa figura da mulher. E nesse seu livro recente, né, Na Cegueira do Rio, que você vai lançar agora, né, que é um livro que não é histórico, mas que parte de um fato histórico, né, então ele está falando, né, desse momento antes da Primeira Guerra, e aí tem muitas vozes de mulheres, e tem uma particularmente, eu até compartilhei isso com a Leia, né, e leio ainda, mas uma particularmente é a profetisa Alize Msafiri. Então, essa profetisa, tem um momento que essa profetisa chega e tem lá um médico alemão, que também foi um cara que liderou um massacre, né, de soldados de Moçambique, que não chamava Moçambique, né, à época. E aí tem um trecho dela que, assim, que a gente que gosta, né, dessas figuras de mulheres, aqui você vê, a maioria somos mulheres. É sempre assim. É sempre assim, né? Somos nós. E aí tem algumas personagens que elas se vingam de um jeito que a gente gostaria e nem sempre tem a oportunidade. Então essa profetisa, ela está ali, se encontra com esse alemão, esse médico, esse que foi responsável por esse massacre de soldados negros e também de portugueses. E aí esse médico, Adrian Schreiber, ele chega, né, diante dela, descobriu a cabeça e deixou que o chapéu murchasse entre as longas mãos, na página 129. Sempre trechinho aqui da 129. Imaginava a profetisa como todas as curandeiras com quem se havia cruzado, uma mulher idosa e de avantajado peso. A jovem que ali se apresentava era magra e esbelta, os olhos rasgados no rosto estreitos. E aí ela fala, a Lucy, diga a esse branco para se levantar, insistiu a vidente. Acabei de chegar. Ele sabe como se recebe uma senhora na terra dele. E aí ele diz, és tu a famosa feiticeira de Milepa? Perguntou o alemão, falando em Kiswahili. Ela responde, diga a esse homem que eu sou uma rainha, declarou a Lucy, sem nunca olhar para o médico. O visitante olhava com estranheza a pequena mulher erguendo o sombreiro. Ele não entendia. Uma rainha não transporta cargas. A Lucy advertiu. Ele que não a voltasse a chamar de feiticeira. Ela era uma Nganga Wakazi, uma curandeira, uma Mutchema, uma vidente, uma Abibi, uma rainha. Traduzidos em português,
todos esses termos ficavam empobrecidos. E uma rainha caminha na sombra, mas não vive entre palavras empobrecidas. Essa é uma figura que a gente fala até aqui, parede. Então, queria, né, você falou dessa coisa, você sempre escreve que é essa figura da sua mãe. Mas, assim, o que significa, né, numa obra? Porque, geralmente, nas obras que partem ou que falam das situações de guerra, as mulheres desaparecem, como se elas estivessem em casa esperando o soldado voltar, ou chorando pelos seus filhos, pelos seus maridos. E aqui você traz, né, a mãe grande, a mãe pequena, um monte de mulher. O que significa trazer mulheres numa obra que fala de guerra, de morte? Eu acho que eu não trago essas mulheres, elas que me trazem a mim, digamos assim. São elas que se impõem. Este livro começa aparentemente contado por vozes masculinas, mas as vozes femininas vão tomando conta da narrativa e no final são elas que são donas dessa história. Eu, para escrever este livro, fui para Niassa. Niassa é Moçambique, já perto da Tanzânia, porque esse é o lugar onde ocorre esta história em 1914, perdão. E aí encontrei uma coisa que eu esperava, mas não esperava assim tanto, que é como esse universo, que é um universo matriarcal, é no norte de Moçambique, essa sociedade é uma sociedade matriarcal, como ela tem suficiente força para ela absorver. Quem foi evangelizar aqueles povos acabou sendo evangelizado por uma outra cultura, por uma outra religião. E as igrejas que eu visitei, igrejas católicas, elas tinham na parede logo se via a grande cruz, não é? Mas não era uma cruz como nós já conhecemos, porque ela não era feita em ângulo reto, porque era feita como se fossem os galhos de uma árvore, como um Y, e eram os próprios galhos da árvore que estavam ali. E quando eu pergunto a quem construiu essas cruzes, esses crucifixos, o porquê dessa escolha, eles dizem, não é uma escolha. Cristo não foi crucificado. Ele está apoiado, está a descansar, e está a descansar numa coisa que tem que ser viva. Não pode ser feita por alguém. Então eles esculpiram a figura do Cristo com seios de mulher. Isso era a segunda estranheza. Mas como é que este Cristo tem seios de mulher? Sim, eu disse, não, porque aqui para nós Deus é uma mulher. E então, se quer simbolizar de alguma maneira essa figura divina, ele tem que ser uma mulher também. E isso está de tal maneira vivo, sabes, que é impossível que depois tu não se contaminar por essa outra visão do mundo, passa a ser centrada no lugar feminino. E o sagrado ali, por exemplo, as casas são sempre construídas com forma redonda. A forma redonda é uma forma sagrada, porque é a forma do ventre da mulher, quando está grávida, é a forma da montanha, da panela, do prato, do poço, de tudo, de onde vem a vida. E até agora há essa briga de alguém que quer começar a construir com este formato moderno, porque não é. Por exemplo, a chapa de zinco é retangular, eles vão comprar à cidade e quando trazem, como é que ajustam isso na forma redonda das casas? Há ali uma briga que passa por isso, que é muito do sagrado. Então, não é possível contar uma história de outra maneira. Não é um mérito meu, não foi eu que escolhi, não, é assim. É como se aquela voz se impusessem daquela maneira. Isso. Tem outra coisa, já agora, não sei, vocês depois façam pergunta, interrompam, isto é uma conversa. Por exemplo, esta coisa que para nós é estabelecida como uma fronteira entre os vivos e os mortos. Como o que é vivo e não vivo, o que é humano e não humano. Ali se vive de uma maneira absolutamente diversa. Por exemplo, este rio que está aí na capa, ele não é uma coisa. Ele é uma entidade, é uma criatura, como é a árvore, como é a montanha, como é a pedra, etc. Tem voz, tem alma. Nós falamos com ele.
com eles ou com elas. Então, sempre que o que é que isso me condena, de maneira feliz, é que quando eu falo de paisagem, quando eu falo do rio, eu sei que não posso estar a usar isso como paisagem, como cenário da história. Eles são personagens, eles têm voz, eles estão a ajudar a contar a história. Não é? E a crença daquelas pessoas, voltando à questão da identidade, é que eu posso ser uma árvore, eu posso dormir e ser uma árvore durante o meu sono. Eu posso eu posso transitar de identidade e aquilo que me define como corpo é só uma pequena parte daquilo que me define como pessoa. Isto é, eu posso ser mulher e ninguém acha estranho. Eu posso ser negro, posso transitar de muçulmano para católico e quando estou na igreja de manhã, estou inteiramente na igreja, à tarde vou à mesquita, estou inteiramente na mesquita. Não há aqui não é um fenómeno de hibridização. Ele está inteiro lá. E à noite, sim, esse é o elemento principal, porque ele está com os seus deuses ancestrais, os antepassados. Então, e tudo isso se combina sem nenhum conflito. Vou falar um bocadinho sobre esse meandro. E eu também quero. Bom, acho que a gente fica se perguntando, toda vez que a gente recebe um escritor ou uma escritora, a gente fica falando assim, poxa, que pergunta se fazer para o escritor, eu tenho que dar escritora. E acho que tem uma pergunta que ela é muito comum, que a gente acaba fazendo, né? Quais são suas inspirações, né, para que você possa escrever, né? Quanto tempo você demora para produzir essas obras? Então, acho que são perguntas que a gente acaba fazendo. Mas, de fato, o que eu queria ouvir de você, e eu acho que o Tadeu gostaria também de saber ouvir, é que se em algum momento existe alguma desmotivação para você não escrever. E se sim, o que você diria para as pessoas aqui em Parelheiros que querem e desejam ser escritores, escritoras, autores e autoras? Recentemente recebi um convite para contribuir numa escrita de um livro e aí eu me senti muito insegura, não me senti preparada e falei, não, gente, não vou escrever porque não é o momento que eu estou conseguindo colocar no papel. Mas eu sei que isso também acontece com várias outras pessoas, então eu queria ouvir de você que conselho que você daria para nós, né? Deseja ser escritores e escritoras. Olha, eu acho que eu já escrevi talvez 40 livros e é sempre o primeiro, eu estou sempre inseguro. Eu agora pensei que não era capaz de fazer isto, pensei que não era capaz de escrever. Todos estes livros que estão aqui nasceram de uma enorme insegurança. Não, eu acho que a insegurança pode ser algo positivo, desde que não nos paralise, mas acho que o grave é sentir completamente seguro num mundo como o nosso Deus, sobretudo. Então acho que o ponto de partida para mim, volto a este ponto, eu conto sempre uma história que para mim é importante sobre como é que nós temos que saber que aquilo que dizem que é chamada a realidade não é tão verdadeiro como a gente pensa, não, como nos querem mostrar. Aquilo que chega por um ecrã da televisão ou do celular ou do computador é apenas uma visão do mundo e a maior parte das vezes é falseada, é simplificada. Se vocês, eu quando estou fora de Moçambique e procuro notícias na televisão ou nas redes sociais sobre Moçambique, eu acho que horror, isto é tudo, é uma invenção, isso é que é ficção, realmente, aquilo é que é ficção. Mas, então a visão que nós acabamos de ter dos outros começa a ser imposta por um muro, e esse muro é feito não por excesso de luz. Nós recebemos excesso de informação e essa informação não é testada, não tem nenhuma vontade de ser verdade. Lembro-me sempre de uma pequenina história que para mim foi um lema de vida, quando eu soube que um homem que eu admiro muito foi presidente do Vietnã, era um revolucionário, Ho Chi Minh. Ele esteve preso, ele era poeta, esteve preso há anos numa prisão terrível, obscura, do pior que vocês podem imaginar. E quando saiu, ele tinha um livro feito. E esse livro era um livro de amor, com poesias mais delicadas, mais gentis que vocês podem imaginar. E alguém lhe perguntou como é que você, nesse horror da prisão, foi capaz de produzir
esta coisa tão delicada, este fio. E ele respondeu uma coisa que para mim ficou o lema da minha vida. Ele disse: eu desvalorizei as paredes. Subita. Isto é, ele nem combateu as paredes. Elas deixaram de existir porque ele soube desvalorizar as paredes. Acho que esse é o sentimento que me persegue sempre. Eu desvalorizo a chamada realidade. Ela está lá, mas eu quero que ela seja aquela que eu sou capaz de produzir junto com os outros que estão comigo. Não é? Então, por via, como é que a gente produz isso? É olhando para alguém, para si, por exemplo, e sabendo que quando nos apresentam alguém, essa coisa tão superficial, saber o nome, saber a profissão, saber, sei lá, aqueles dados mais imediatos da identidade não dizem nada. Eu tenho que ter algum tempo, algum desejo de encontrar uma história dentro dessa pessoa. E saber que essa história, de certeza que é partilhada por mim, porque as nossas histórias são sempre muito parecidas. Tivemos sempre medo em algum momento da vida, fomos sempre anulados, todos nós. Mesmo os poderosos e os ricos têm medo, têm vergonha. Então há qualquer coisa que nos liga, que nos reumaniza, se a gente faz esse encontro. Nós vivemos uma guerra, e agora estamos em uma situação quase igual em Moçambique, uma guerra de 16 anos, guerra civil, fez 1 milhão de mortes. Em 1994 tivemos que nos juntar, um acordo de paz. Eu fiz parte de uma comissão que ia fazer um novo hino nacional. Do outro lado da mesa estavam pessoas que eu não achava que eram pessoas. Eram o demónio, era o diabo, nem o nome da organização política eu dava, eram os bandidos armados. Vocês aqui tiveram também situações parecidas, que nem queriam dar um nome a essa pessoa, chamavam inominável. Né? Acho que entendem bem o que eu estou dizendo. Sim. Okay. Mas, ao fim de uma hora, já nos olhávamos nos olhos, ao fim de uma hora já essa outra pessoa contava uma história, pequena história, e aí percebi, afinal, apesar de toda a diferença, quem estava à minha frente era uma pessoa como essa. E ao fim de um dia nós já falávamos, e ao fim de um processo de 1 mês, essas forças já se sentavam no mesmo parlamento e produziram uma paz que foi realmente duradoura até agora. Então esse processo, como é que se fez? Foi-se através das pequenas histórias. Não era o debate político que interessava, era o que estava por baixo disso e que fazia esse reencontro do que é mais humano no outro. Eu pareço agora um pastor evangélico, mas não, queria ouvir mais perguntas. Então, sabe que aqui, Mia, aqui tem um grupo que se denomina Mães Mobilizadoras. São mães que mobilizam outras mães. E você falando desse ouvir histórias, né? Um tipo de visita que elas fazem na casa chama Olho no Olho. Né? Estou vendo várias delas aqui, que é essa visita que não é para colher informações, mas é para olhar no olho, ouvir. E várias vezes a gente escuta essas mulheres falando que o que elas receberam nesses encontros foi uma escuta. Sim. Raramente foi uma solução, né? Essa possibilidade de se ouvir. E aí é a última pergunta que eu faço, e a gente vai abrir para perguntas, a gente tem um acordo, a gente vai parar 10 para as 11, para a gente poder tirar foto, para as amaras montarem um café, porque o Mia chega aqui com uma agenda bem doida, né? A gente falou um dia, a gente vai te sequestrar, te levar para Parelheiros, se foi hoje, mas é sequestro com hora marcada. Mas o que eu queria, né, falar dessa questão do ouvir, né? Porque quando você ouve, vai acontecer isso que aconteceu com você. Você vai ouvir algo que causa também estranhamento, né? Eu tive uma avó que conversava com as coisas. E hoje em dia eu me percebo fazendo a mesma coisa. Minha avó, ela pegava uma coisa que caía, ela colocava no lugar. Quando caía de novo, ela pegava e falava: é a última vez que eu vou te colocar aqui. E a coisa ficava. E o outro dia eu fiz a mesma coisa. Meu companheiro perguntou: tudo bem? Falei: tá, mas é coisa que eu nem percebia, mas que está na gente. E você, né, nos seus vários livros, nesse especialmente,
você traz, né, nas epígrafes muita sabedoria popular, algumas que existem, outras que são, né, criadas ali mesmo dentro da história. E eu fico pensando, né, isso é muito parecido com o Brasil. Há um desafio que é não hierarquizar esse pensar, né? Então a gente ri falando da minha avó, mas é uma risada que nesse grupo seguro eu sei que é uma risada de respeito por essa avó. Sim, sim. Mas a gente está falando também de literatura escrita, e isso nem sempre é assim. Então, assim, como é que você tem percebido isso, né? A sua literatura, na minha leitura, contribui para a gente diminuir essa distância, né? Como achar que tudo isso é coisa do passado, falar com as coisas, Sim. que é coisa do passado, e um dia eles vão ser quando. Então, mas como é que você percebe isso, né? Porque a gente tem a sua literatura sendo aceita, trazendo isso, mas a gente tem dificuldade de se relacionar com os candomblecistas do nossos bairros. Sim. Então, como é que você percebe esse lugar, né, da sua literatura? Dá para ajudar a gente aqui? Ela. Eu acho que esta grande crise que estamos a viver, e eu sempre falo com cuidado disto, porque acho que se está a abordar a situação do mundo de um ponto de vista muito de fim do mundo, de uma espécie de o mundo vai terminar, a natureza está se vingando, o clima está nos castigando, etc. E esse tom apocalíptico eu acho que não nos ajuda a criar aquilo que é um sentimento de resposta, de esperança, capaz de produzir algum futuro dentro de nós. Então acho que essa crise, de alguma maneira, nos apela a que a gente tenha essa aproximação, volta a sacralizar, no sentido bom, aquilo que foi desacralizado pela própria religião. Isto é, já tivemos, e não foi há muito tempo, uma relação com a Terra e com isso que a gente chama a natureza, que foi uma relação de integração profunda, sem criar essa hierarquia, porque somos os administradores do recurso, etc. Não é? E a minha esperança é que este movimento ecológico que acontece na Europa, nesse chamado mundo que tem outra sabedoria, ele está resgatando esse regresso. Há uma coisa que, afinal, esses povos que vivem em Moçambique já estão lá. Não é? Isto é, o ponto fundamental para mim não é respeitar a natureza, é ser. É perceber que não há fronteira entre nós, que nos dizemos humanos, não é? E a natureza que estaria fora de nós. Não é? E essa aprendizagem pode ser feita no sentido em que é preciso que essa sabedoria africana não seja folclorizada, não seja tida como olha que coisa engraçada. Não é? Ela tem muito mais que isso. Não é? Quando ela entende um rio como sendo alguém que pode ter alma, ela está a dizer uma coisa que deve ser escutada, como a gente escuta essa fala da sua avó. E, então, acho que nós estamos a pensar que resolvemos a crise mundial pela política, foram cimeiras, etc., que os próprios criadores desta situação estão promovendo. Não estamos dando a chave que vai fechar a casa ao ladrão, e já vêm os carros elétricos, vem não sei o quê, para salvar o mundo. A salvação, se é que a palavra, eu gosto da salvação, não gosto muito da palavra, mas esse reencontro. Eu vou terminar com uma pequena história. O meu pai me leva para... O meu pai era poeta e era ateu. Ou fazia de conta que era ateu, mas fazia muito bem. Então, ele levou-me para um parque ali... eu tinha talvez uns 7, 8 anos, e aquela paisagem imensa que vocês têm aqui, certamente paisagens destas, mas aquela savana africana que não tem fim, que de repente não se percebe de que lado está o céu, de que lado está a terra, aquele grande rio atravessando, entrando por dentro de nós, tudo isso me fez sentir um grão, uma gota, uma coisa ínfima, eu não tinha tamanho. E o meu pai perguntou-me, gostas? E eu não sabia falar. Eu não tinha idioma, eu estava completamente tomado. E ele disse, meu filho, esta é a tua igreja.
E nesse sentido que eu agora percebo que a igreja era esse o sentido de religar-nos ao infinito, não é? Ou seja, e não termos medo de sermos pequenos, termos o tamanho que temos. Então essa volta à questão de perder o medo é um dos grandes desafios que a gente tem que ter agora. Bom, gente, acho que é um momento esperado. A gente vai abrir agora para perguntas. Sei que o Beto já estava ali, já. Beto, a Maria, que apareceram nele. Olá. Olá. Bia, ontem estudando um pouquinho mais sobre você, eu estava dando uma olhada e tal, e eu cheguei até o vídeo que falava sobre a conferência do Estoril de 2011, e aí lá você usou uma frase que me chamou a atenção, que você falou que há quem tenha medo que o medo acaba. E aí eu me lembrou muito uma frase do Eduardo Galeano, que fala que o machismo é o medo dos homens e das mulheres sem medo. E aí, baseado nisso, né, eu formulei a pergunta aqui, que é o seguinte, eu falei assim, ó, aqui no Brasil, após as últimas eleições, nós colocamos pessoas que dialogam mais com a pauta da classe trabalhadora no poder, né? Uma delas é a Erika Hilton, que é uma deputada, e aí, nesse momento, temos o fim da escala de trabalho, mais 6 por mim, que foi impulsionado por ela e tal, e eu gostaria que você ilustrasse um pouco da sua visão sobre tudo isso e a importância do ativismo popular, uma vez que você foi uma pessoa tão importante para a libertação de Moçambique. Ok. Bom, eu não sei se eu entendi bem a sua questão, mas eu organizo-me a mim mesmo como escritor. Eu tenho o meu ponto de vista, está na escrita, mas ele tem que ser manifestado, tem que ser traduzido em literatura. Eu não estou a fazer um panfleto político, não é? Evidente que eu tenho a minha visão do mundo, não abdico dela, mas enquanto cidadão eu tenho outras obrigações. E nesse ponto de vista eu sou, não sei se gosto do termo ativista, quer dizer, eu estou presente naquilo que são as grandes lutas, primeiro do meu país, não é? E naquilo que são as lutas que são comuns a todos nós, não é? Mas tentando fazer com que aquilo que eu trago dessa viagem que eu faço, a viagem que o escritor faz é esta que já falei, eles a descobrir-se interiormente como uma multidão de gente. Eu tenho dentro de mim, vive o trabalhador, mas vive o preguiçoso também, vive o malandro, vive toda essa gente. Então, quando eu me dirijo a um malandro, vamos dizer, a alguém que é desonesto, eu sou implacável naquilo que é a defesa da ética, mas não sou implacável contra essa pessoa. Eu acho que pode parecer um pouco ingênuo, mas eu acho que eu quero conhecer isso mesmo, o outro. Eu me lembro que uma vez sentamos no avião, estava com a Patrícia, minha companheira, e vínhamos de Frankfurt. Sentou-se um homem ao nosso lado. A definição, claro, ninguém podia ser mais racista que aquele homem. É um alemão que vinha todo o tempo, perguntou-me: de onde é que você é? Sou de Moçambique. Ele logo desconfiou, olhou para a minha pele e disse: de Moçambique. Sim, o que é que faz? E ele disse: você consegue viver lá? Eu disse: sim, qual é a dificuldade? E a Patrícia disse assim, de repente, no meio da conversa, a Patrícia disse: não fales com esse homem que é um racista. Eu disse: Patrícia, eu estou louco para falar com este homem. Eu estou doido para falar com ele. E de repente eu até me apresentei: sou professor, porque eu, se dissesse que era escritor, talvez ele começasse logo a criar uma ideia errada, ou uma ideia certa de mim. Sou professor, parecia-me mais aberto, simples. E ele perguntou-me: e os seus alunos são negros? Eu disse: são. E ele disse assim: mas não tem nenhum branco? Eu disse: tem alguns, sim, mas muito poucos. Não sabia que tem pouco branco. Ele disse: e colocam todos juntos na aula? É desse nível. E eu disse: sim. Olha, os meus melhores alunos são sempre negros. E ele ficou calado um momento e perguntou: então, mas esses brancos que não são os melhores alunos são de onde? Como se fosse uma coisa estranhíssima. Bem, isto tudo para lhe dizer,
eu estava ali, talvez uma coisa, eu estava me alimentando, eu tenho que saber quem é essa gente. Porque essa gente, apesar de tudo, apesar de eu não poder ter nenhuma simpatia por aquele homem, por aquela pessoa, eu queria saber como é que se fica assim. Como é que eu posso dialogar e que, se ele não tiver... Bom, eu acho que essa história é suficiente. Então eu faço esse tipo de ativismo, me anima muito. A sua pergunta? Muito obrigada, estou muito feliz de te ouvindo. Tem meus filhos para eles se ouvir também. Pois eu começo citando Manuel de Barros, o poeta brasileiro, vocês, onde ele trabalhava com a desconstrução das palavras, da linguagem. E algumas obras dele, o ponto de partida era as infâncias. Mas nunca se escrevia para, mas quase nunca, né? Se escrevia para as infâncias. E aí eu trago um trecho do teu livro, que é O Outro Pé de Sereia, onde você fala aqui: os outros passam a escrita limpa, eu passo a escrita suja. Com os rios que se lavam os rios que se lavam em encardidas águas. Outros têm caligrafia, eu tenho sotaque, o sotaque da terra. E aí, no Manuel de Barros também, no livro Memórias Inventadas, ele fala que queria então escovar as caladas, para escutar os primeiros sons dela, mesmo que ainda brilham. Passava as horas inteiras, dias inteiros, fechado no quarto, escovando palavras. Logo uma turma perguntou o que ele fazia tanto tempo no quarto. Ele respondeu, meio impressionado, que estava escovando palavras. Eles acharam que eu não batia bem, então eu joguei a escova fora. E aí, mais um trecho do teu livro, O Outro Pé de Sereia, você fala que a gargalhada é mulher e o riso é masculino. E Manuel de Barros, ele fala que as coisas que não têm nome são mais pronunciadas por crianças. Então, pode-se dizer que em algum momento Mia Couto escreve sobre as infâncias? Eu acho que, primeiro, Manuel de Barros foi importantíssimo para mim. É um abraço que eu tenho que dar a essa escrita, a essa pessoa, porque ele confirmou uma coisa que já tinha começado na minha infância mesmo, que era um momento em que era um momento muito grave na minha vida, que eu tinha que ir fazer os deveres de casa, da escola, no armazém onde meu pai trabalhava, nos caminhos de ferro, perto de uma estação de trem, e o meu pai não tinha nenhuma preocupação em que eu fizesse os deveres. Ele queria que eu acabasse rapidamente para ir com ele ao longo dessa linha férrea, para encontrar pequenas pedras brilhantes. E de repente aquilo para mim era estranho, porque havia já uma guerra e estava ali o meu pai, feito uma criança mais pequena que eu, procurando entre aquela cinza, aquela terra, uma pequena coisa brilhante. Não é? Então é como se o meu pai se transformasse nessa criança que eu era também. Então esse momento, eu venho reencontrar isso na poesia do Manuel de Barros, quando ele, no meio do lixo, no meio daquilo que parece sujo, ele encontra essa pureza dessa coisa que brilha. Não é? Então acho que a infância não é propriamente um estágio da nossa vida, não. É isso. Como a velhice, agora estou ficando velho, eu também, mas a velhice para mim é uma desistência, é um estado, eu serei velho quando eu tiver desistido. Não? Mas ali a infância fica dentro de nós. Eu acho que é só guardar esse momento em que estamos disponíveis a sermos espantados e pasmados e encantados. Não é? Então acho que nesse aspecto eu nunca me vejo escrevendo para crianças. Ou eu sou, naquele momento, tomado por essa infância que ainda mora em mim e tenho que fazer isso com o maior respeito. Não é? A ideia não é que quando se escreve para crianças não se está simplificando ou menorizando, porque ninguém mais percebe a poesia que uma criança. Eu confirmo isso nos meus filhos, confirmo agora nos meus netos. Não tenho nenhuma dificuldade
em ver o mundo através da linguagem poética, como a gente pensa, né? Começamos por aí, depois vamos perdendo essa aptidão. Responde. Desculpa, eu fiquei nervosa porque meu lado oriental, minha mãe era japonesa, Sim. meu pai nasceu em Barcelona, mas depois veio para o Brasil. Eu me encontro nesse entre-espaço sempre. Todos nós estamos num entre-espaço. Então, é isso que eu ia falar, que eu acho que é um lugar de todos, né? Porque os japoneses falaram que não era japonês, os espanhóis falaram que não era espanhol, os brasileiros, sei lá o que, às vezes eu sou brasileira, né? Sim. Mas mesmo assim, às vezes, né, eu não me encontrava nesse lugar. E eu acabei, durante a minha vida, sendo leitora, e depois que minha mãe faleceu, eu comecei a escrever poesia como sobrevivência, como salvação, né? E aí eu pensando sobre como essa escrita surgiu em mim, eu passei a estudar o silêncio, aquele silêncio do espaço, do mar, aquele silêncio na visão ocidental, nipônica, difere muito, né? E o silêncio na nipônica pode estar numa imagem preto e branco, né? Se os tons de cinza, uma fruta em preto e branco pode ser uma maçã para você, uma laranja para mim. Isso é um exemplo de silêncio na imagem, né? É uma página em branco, é silêncio, o silenciar é silêncio, né? O silenciamento, o silêncio é muito silêncio, de uma palavra ao universo, né? E aí eu passei a estudar o silêncio, né? Tanto nesse olhar ocidental quanto nipônico. E eu queria ouvir um pouco de qual a sua percepção que vem, a sua mente, a sua alma, quando você pensa sobre o silêncio. Sobre o silêncio, sim. Porque a primeira, eu acho que eu tenho que dizer é que no lugar onde eu vivo, o silêncio não é uma ausência, não é um vazio. Noto muito aqui nesses outros lugares do mundo, quando há um grupo de gente falando e de repente se impõe um silêncio, fica uma coisa incômoda, alguém tem que dizer qualquer coisa rapidamente sobre o céu ou sobre a chuva, não é? Ali não há nenhuma sensação de incomodidade, porque alguém está a falar nesse silêncio. Porque não somos só nós que estamos ali reunidos, que estamos presentes, há outras presenças que fazem-se de outra maneira, que se fazem de outra maneira. Então, eu acho que eu tenho um livro que se chama-se Jesus Além, aqui deu-se outro nome, que é Antes de Nascer o Mundo, fala dessa crença que, no fundo, sou um pouco eu, que eu morava lá nesse silêncio, eu era a criança que não falava, não? Em Inglaterra e em França deram um nome que eu mais gosto, esse livro, O Afinador de Silêncios. Porque nesse silêncio mora aquilo que vai ser depois transformado em voz. E eu quero contar um pequeno episódio. A Daniela Mercury, que vocês conhecem, estava namorando com uma outra moça e houve ali um momento difícil. E ela me contou esta história. E ela escreveu uma carta e a outra senhora, a outra mulher não respondia. Então ela escreveu simplesmente uma frase dizendo: entendo o teu silêncio. E usou uma frase de um livro meu que dizia: o silêncio é a música em estado de gravidez. E diz que ali, naquela frase, é ela que diz, não sei se é verdade. Conquistou. E se resolveu aquele noivado, eu sou o padrinho daquele encontro. Mas é isso que eu lhe posso dizer aqui. É que a ideia que a gente tem de separar isso, que é a fala e o silêncio, já ela própria é uma fronteira que nós inventamos para nos sentirmos mais tranquilos. Temos medo disso, temos medo porque o silêncio nos atira para olhar para um olhar interior, para a busca dessas vozes que parece que não estão lá, mas temos medo dessa busca, como se fosse uma coisa fantasmagórica ou qualquer coisa assim. Então acho que volto sempre à questão de perder o medo disso que nos ensinaram, não é?
Bom, gente, agradecer a presença de vocês nessa manhã. Agradecer imensamente Mia Couto por nos proporcionar essa manhã maravilhosa, ensolarada, né? Dizer que Parelheiros está de portas abertas, você possa voltar outro momento. Agradecer a Bel por dividir essa mesa comigo. Obrigado. É uma honra. Dizer que esse evento aqui, ele aconteceu pela Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, com apoio do CPCD, RNBC e Litera Sampa, com patrocínio da Companhia das Letras e Itaú, que é uma realização do IBEAC e do Ministério da Cultura. E aí, fazer esse convite para vocês, gente, tem a livraria do Mia Couto, vai lá ouvir as histórias que tá ali, né? E se apreciar de literatura. E acho que nas fotos aí que o Gabs e a equipe fez, a gente vai estar tudo com cara de pasmados, né? Porque assim, que coisa linda. Obrigada, Mia, muito obrigada. Obrigada, Max e Esther, por terem proporcionado esse momento. Eu vi que a Janine chegou por aí, foi a Janine que nos apresentou anos atrás. E aqui a gente tem falado sempre, Mia, desde que a gente começou uma história aqui, a primeira biblioteca aqui nasceu há 14 anos atrás. É muito recente, né? Sim. A gente viveu muito tempo aqui sem ter acesso a livros. E a gente começou a fazer esse movimento, né, de Parelheiros para o mundo, do mundo para Parelheiros. Obrigada por ter contribuído. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Uma lembrança nossa para você.